Oi, pessoal, tudo bem? Nós seguimos então com a nossa segunda temporada do Regina Cast, o novo canal de comunicação do Hospital Regina, sempre com foco em saúde, bem-estar e também prevenção. Nesse episódio nós vamos abordar um tema de atenção em saúde pública de todo mundo, o tratamento da obesidade. Comigo aqui no estúdio montado na área administrativa do Hospital Regina está o cirurgião bariátrico e responsável técnico do SAL, o Serviço de Atendimento ao Paciente Obeso e Metabólico, Dr. Carlos Frota de Lemburg. Olá, doutor, tudo bem? Olá, Adriana. Olá, espectadores. É um prazer estar aqui mais uma vez. Também comigo aqui no estúdio a cirurgiã bariátrica do SAL, doutora Ana Carolina Brochado Geist. Oi, doutora Ana, tudo bem? Oi, Adri, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Doutora Ana, falar sobre obesidade é bem mais que delimitar um peso na balança, né? Um número ali. De forma geral, é pensar em qualidade de vida de uma pessoa, né? Pensar também na autoestima dela, não é verdade? Sim, com certeza, né? A gente vê que muitas vezes a questão obesidade se resume em estar acima do peso ou não, para a maioria das pessoas, mas a gente que trabalha diretamente com as pessoas que sofrem com essa doença, a gente tem essa noção, né, de que é muito mais do que um número na balança. É uma condição que tira anos de qualidade de vida dos pacientes, é uma condição que limita muito no dia a dia. E eu gosto de falar com os pacientes que é as pequenas coisas do dia a dia que vão sendo tiradas deles, né? E a gente, quando consegue ajudá-los a tratar essa doença, a gente consegue ir devolvendo essas pequenas conquistas do dia a dia, seja conseguir subir uma escada sem ficar extremamente exausto, seja conseguir cruzar as pernas, usar um sapato, né, vestir um sapato. Então, é muito mais do que um número, do que peso, simplesmente, né, sem sombra de dúvidas. A gente ouve muito falar, mas eu estou muito acima do peso, sou uma pessoa obesa, mas minhas taxas estão em dia. Isso tem um perigo aí escondido, né, doutora? Tem, porque a obesidade tem essa tendência, né, de ser uma doença progressiva, né? Em primeiro lugar, ela é uma doença crônica que quando ela se instala no paciente, a gente nunca vai conseguir curá-la, né? A gente consegue controlar essa doença com um somatório de tratamentos. E quando a gente vê que o paciente está com essa ideia de que é muito feliz com o seu peso, não tem problema nenhum, a pessoa pode se gostar da forma que for, não é uma questão de autoestima. Bem pelo contrário, é muito bom que o paciente tenha autoestima, independente de estar acima do peso ou não. Mas é uma doença silenciosa e que vai piorando progressivamente, e não só nas questões de doença, né, mas de qualidade de vida. Então, isso significa uma velhice com menos mobilidade, com mais dor, com menos independência. Isso significa ter mais risco de desenvolver câncer, né, que não são necessariamente doenças comorbidades da obesidade, mas são condições que vão surgindo com ela, né? Então, taxas de exame normal também é uma pequena partezinha do grande problema que é a obesidade, né? Doutor Carlos, conta pra gente, como é que é o contato inicial com o paciente? Como é que é essa primeira consulta no SAL até a definição de uma cirurgia bariátrica? A gente sempre passa por uma palestra de acolhimento, tá? Na qual durante algumas horas a gente passa por todas as questões que a Ana colocou agora, né? Além dessa questão orgânica que a gente abordou aqui, tem toda a questão emocional também, que faz parte da doença da obesidade. É interessante que esse comportamento vem em parte junto com a genética, tá? Então, às vezes a genética da obesidade que traz o comportamento que a pessoa acha que é o normal dela. E às vezes a gente tem que analisar tudo isso, né, dentro da avaliação, que é o próximo passo depois da palestra. E a gente nunca, mesmo que a pessoa chegue, né, no primeiro contato com a gente caminha para a palestra, a gente passa por todos esses assuntos, mesmo assim, mesmo que a pessoa já chegue definida por fazer uma cirurgia, a gente parte sempre do zero. Para informar esses pacientes, né, informá-los para ver se eles realmente sabem exatamente o que está acontecendo com eles, para daí ao longo do tempo, né, a gente começa a fazer a mudança de hábitos, ver o quanto responde o organismo, quanto responde, controla essas questões emocionais todas, porque muitas vezes o paciente está sendo dominado pelas suas reações emocionais.
isso talvez seja uma das coisas mais perigosas que pode ter em termos de obesidade. Porque a pessoa pode entender que ela precisa fazer o exercício físico dela, precisa estimular a sua musculatura, que vai jogar o hormônio no músculo dentro do sangue, que vai modificar o metabolismo dela. Ela pode entender que ela vai se alimentar de forma ajustada para construir essa massa magra, né? Que vai fazer essa diferença. Mas se ela pode entender isso, mas no momento da execução, se ela estiver emocionalmente descontrolada, ela pode simplesmente dizer, mas eu não vou fazer isso porque eu estou nervoso, estou ansioso. E aí bota tudo a perder. Uhum. Isso se perpetuando ao longo da vida, né? Mesmo com uma pessoa que já tem um bom resultado depois, controlou a obesidade, as doenças associadas, tudo está muito bem, pode dar lá pelas tantas descontrolar de novo e colocar tudo a perder. Então, tudo isso é muito informado para as pessoas e a gente precisa manter essa vigilância, então, não só no começo, né? Como faz parte, então, né, da pessoa estar para decidir alguma coisa, se vai ser feita uma cirurgia ou não, ou se vai fazer o tratamento clínico, né? Isso tudo a gente vai vendo quanto vai respondendo o organismo e essas bases aí, né? A questão emocional, a questão de estimular o lado orgânico, né? A massa magra, a alimentação, tudo isso tem que estar muito bem equilibrado. Aí sim, se o organismo não respondeu, a gente pode pensar em oferecer uma cirurgia como um grande aliado, vai modificar também o metabolismo e vai auxiliar nisso aí tudo, né? É bem importante ter essa orientação profissional especializada, né, doutor? Porque há algumas questões que eu acredito que o paciente deve citar, como, essa é minha genética, né? Eu nasci assim, eu sou obeso desde criança, né? Mas há um controle como qualquer outra patologia, né, doutor? Sim, há um controle, não há cura, né? Como a Ana já salientou bem, não há cura para a obesidade. Mesmo a cirurgia mais radical não vai curar, até porque não é só a perda de peso que a gente quer e não é só a questão orgânica. A gente quer que a pessoa tenha, como objetivo principal, ter uma vida plena, íntegra, digna, em todas as suas facetas, né? A pessoa acordar tranquila de manhã e gostar de estar vivo e, né, e sentir que o organismo está do seu lado, está levando para lá e para cá, né? Quer dizer, então tudo isso, essa disposição em fazer as coisas, né, poder, né, os detalhes, como a Ana falou, né, aproveitar, né, poder sentar no chão, brincar com o filho, brincar com o neto, jogar bola com o sobrinho, né, correr um pouco e passear na praia, né, com as crianças, quer dizer, tudo isso faz parte, né? Doutora Ana, e existem muitos mitos também em relação à obesidade, como não encarada como uma patologia, né? Ou como, o fulano está com preguiça, fulano não emagrece porque não quer, né? Sim, a obesidade ainda é vista muito mal vista, né, pela sociedade, né? É uma das condições que não é encarada como uma doença, por isso que a gente usa muito esse termo, né? Não hoje em dia com as mídias, a mídia pode trabalhar muito a nosso favor, mas ela também pode trabalhar muito contra, né? E a gente vê o pessoal falando que é fobia, é preconceito, o uso da palavra doença. Não, é um termo que eu acho que denomina bem o que a obesidade é, né? A pessoa estar feliz esteticamente com essa situação é uma coisa. Agora, as consequências dessa doença é outra. Então, isso já é um mito, né? Dizer que a pessoa está obesa e está saudável. Existe a obesidade saudável. Não existe obesidade saudável. Existe o paciente que tem obesidade e é feliz e está tranquilo com isso, mas ele está ali desenvolvendo uma série de patologias, né, de forma silenciosa, está aumentando o seu risco de ter outras doenças e muitas vezes não está ciente disso. Então, isso é um dos mitos que a gente precisa já ir ilustrando. Não tem obesidade saudável. Existem pessoas que estão felizes com essa situação, mas saúde não, tá? Outra coisa, essa questão, é falta de vontade, a pessoa é preguiçosa, também não é, porque, como o Dr. Carlos estava falando, existe uma situação genética, né? A gente sabe hoje em dia que muitas pessoas, filhos de pais obesos, já nascem com, muitas vezes, esse gene da doença ativo, ou seja, ele não vai nem ativar durante a vida, já nasce ativo. Por isso que muitas famílias obesas tendem a continuar com filhos obesos. Uhum. Então, essa condição genética, ela existe, né? E a gente precisa entender que esses pacientes vão ter muita dificuldade para controlar seu peso, porque eles têm um funcionamento do seu organismo que trabalha contra o controle de peso.
E isso é para o resto da vida, por isso que a vigilância tem que ser para sempre. Eu digo para os pacientes também, o Dr. Carlos também, o estilo de vida tem que ser condizente com a tua genética. Uma pessoa que tem uma família com câncer de mama vai ter um estilo de vida, vai fazer mais exames preventivos, às vezes até tem cirurgias preventivas, né, dependendo dos marcadores que tem, para estar alinhado com a sua genética. A obesidade é a mesma coisa. Quem tem genética de obesidade, antes ou depois de uma cirurgia bariátrica, tem que lembrar disso, e o seu estilo de vida tem que estar alinhado a isso. Então, não é uma má vontade do paciente, né? Muitas vezes é isso, é difícil o controle. Fora outros enormes mitos, né? Tipo, é só fechar a boca, é um que a gente fala muito, não é só fechar a boca, porque o fechar a boca vai fazer tu perder número na balança, não vai perder gordura só, que é o problema, né? Então existe aquele efeito sanfona, porque tu perde peso de forma não saudável, então por isso que recidiva tão rápido o peso, né? Então, uma série de situações, né? E dietas da moda, propostas milagrosas, né, de que faça isso perder e peso muito isso, rápido, né, doutora? Eu sempre uso um exemplo que tem várias dietas de chás, né, sem citar nada. Para aumentar o poder diurético, daí tu vai ver a receita do chá é 1,5 litro de chá. Todo mundo vai fazer xixi tomando 1,5 litro, né? Não é tipo questão daquele produto ou não, existe muito entorno, e as pessoas que sofrem da obesidade querem uma solução, né? E por isso muitas vezes acabam embarcando nessas propostas milagrosas. E para quem está escutando, né, quem sofre com obesidade há muitos anos ou desenvolveu obesidade, a gente vê muito depois da pandemia, muita gente acabou desenvolvendo obesidade, né, por todo o contexto, né, que foi a pandemia. Procurem serviços de referência, sérios, né, não vão atrás da proposta milagrosa, né. Então, se a gente pode tentar ajudar de alguma forma, também é nisso, né, de informar que tem muito mito em torno mesmo de obesidade, tratamento da obesidade. Deixa eu pegar um gancho aqui no que a Ana falou. Extremamente importante essa questão de procurar, né, pessoas dedicadas e especializadas, justamente porque não existe um tipo de obesidade só. A gente tem toda outra questão que acompanha, que são as alterações metabólicas. Cada indivíduo tem um pouco mais de doença metabólica ou menos, tem mais obesidade ou menos, e isso é individual. A gente precisa tratar de forma individual, né? Então, cada indivíduo é tratado de uma forma diferente, individual, certo? Então, e isso precisa de uma avaliação de realmente gente, gente profissionais, né? Não só médicos, como nutricionistas, psicólogos, educadores físicos, clínicos, endocrinologistas, né? Que a gente trabalha em conjunto para justamente poder oferecer o melhor tratamento para aquele indivíduo. A cirurgia é diferente para um e para outro, né? Existem 2 técnicas clássicas, mas tem outras já sendo, no ano que vem certamente teremos aí algumas novidades em termos de técnicas de cirurgia, né? Mas a gente, mesmo nessas técnicas, a gente faz algumas variações mais direcionadas para a doença principal que a pessoa tem. Por exemplo, tem a obesidade avançada, muito avançada, e não tem diabetes ou dislipidemia. Isso é uma situação. A idade entra também aí nessa questão também para a gente escolher. Outras pessoas não têm obesidade tão avançada em termos de quilos na balança, mas têm obesidade, uma doença de dislipidemia, né, triglicerídeos e colesterol aumentados, que aí a gente vai adaptar um pouco a forma de fazer a cirurgia para essa pessoa também. E uma outra coisa também que é muito comum, né? Nós estamos falando de cirurgia de obesidade, a gente já imagina os quilos mortais, né? Existe, né? Pensei nisso agora. Não é bem assim, tá? Hoje, dentro de critérios, a cirurgia bariátrica, ela auxilia gente que a gente, às vezes, pelo olho, a gente nem imagina, né? Me veio em mente agora um exemplo, até esses dias um colega fez um vídeo até no Insta dele, e eu operei essa semana uma paciente que entrava nesse perfil. Mas tu não é tão obeso para fazer a cirurgia bariátrica. Mas aí tu vai ver, é um paciente que não é tão pesado, mas tem uma doença gordurosa hepática violenta, muito grave. Ou uma menina, que nem foi o caso, de 29 anos, já hipertensa, diabética. Então tu entende que o volume de peso dela não é tanto, mas a gravidade da doença dela é enorme. Então essa menina
jovem, não tão grandona para fazer bariátrica, com certeza ela vai se beneficiar muitas vezes mais do que um paciente muito grande que não tem doença associada, né? Uma outra questão, por exemplo, uma pessoa de 79 quilos, a gente já é capaz de fazer cirurgia bariátrica, né? Se ela tiver 79 quilos, tiver 1,50 m, ela já tem critério acima de 35 de massa corporal. E se tiver ou diabetes, ou hipertensão, ou dislipidemia, ou esteatose hepática, ou apneia de sono, ou artropatia grave, já se beneficia. E muito. Pessoa diabética, tá? Diabética com 69 quilos, tá? Que está fazendo seu tratamento para diabetes e tal, e está de difícil controle com os medicamentos e tal. Também pode encontrar critérios, né? 69 quilos, 1,50 m, está com mais de 30 de índice de massa corporal, se pode ajudar. Outra questão que eu quero agora, já que eu toquei nisso, né? A questão da cirurgia da diabetes agora, né? IMC acima de 30, quer dizer, com diabetes difícil controle. Já há alguns anos, faz um tempo, não é cirurgia ou tratamento clínico, é cirurgia e tratamento clínico. Né? A gente tem que se dar conta que todos os médicos, né, a gente divide especialidades, né? São cirurgiões bariátricos, nós estamos trabalhando junto com endocrinologistas, a nossa equipe, existem vários endocrinologistas, né, trabalhando nos seus consultórios, na nossa cidade, no nosso país, né? Então está todo mundo querendo o bem do paciente, cada um tem as suas armas, mas a gente isso não é novidade, né? A gente une essas armas todas para auxiliar o paciente. A gente, em casos, né, muitos casos, né, com medicamentos já se consegue controlar, né? Diabetes, falando um pouco de diabetes agora, né? Alimentação, às vezes nem precisa de medicamento, às vezes começa com medicamento, atividade física, cuidados gerais, né, lógico. Alguns com a diabetes um pouco mais avançado, com essa, né, pode chegar a insulina, existem medicamentos novos hoje, que inclusive são usados também para controle da obesidade, né? Enfim, tudo isso a gente une esforços, né? Até porque chega um ponto que a cirurgia ela faz funcionar melhor os medicamentos, entende? Então então isso tudo hoje em dia não é uma coisa ou outra, é tudo junto. E a gente realmente até medicamentos, a gente faz cirurgia bariátrica, por exemplo, e usa, né, medicamentos às vezes de uma forma até mais precoce para aqueles pacientes que não estão com perfil de resposta tão bom à cirurgia, porque cada caso é diferente, né? Então, esse padrão assim também que as pessoas têm, né? Vai fazer cirurgia bariátrica porque é muito obeso. Não, isso caiu já por terra há muito tempo. É muito mais essa questão metabólica, como a doutora Ana falou agora há pouco, né? Isso entra, né? Depois, se fez cirurgia bariátrica, tem que estar magra do jeito que eu acho que tem que estar. Outro erro, outro grande erro. Se espelhar ali no modelo da revista, por exemplo, né? uma pessoa de 230 quilos, tá? Que a gente faz uma cirurgia bariátrica, ela chegou a 130, ela perdeu 100 quilos, ela ainda vai estar com aspecto de obesidade avançada, mas ela não, será que ela não teve um benefício muito grande na vida dela? Bom, basta conversar com ela, perguntar o que está diferente. Ela vai dizer, olha, está tudo, está maravilhoso, está sensacional, agora jogo bola, não jogava antes, né? Entende? Então, a gente precisa, o resultado que a gente busca não é ter quantos quilos na balança ou somente se controlou, a pessoa estar melhor do que estava antes e estar feliz. Isso é o principal. E a gente vê muito isso no consultório, né? Existe uma expectativa da sociedade em cima do que a cirurgia bariátrica oferece e existe o que acontece de fato com o paciente que passa pela cirurgia bariátrica, né? E a gente tem que estar muito alinhado com a parte emocional do paciente, porque muitas vezes essa expectativa da sociedade começa a atrapalhar o paciente. Porque o paciente está super bem, está fazendo coisas que não fazia, está vivendo melhor, está dormindo melhor, controlou a comorbidade, mas está ainda atrapalhado, está ainda se sentindo mal, porque dizem, mas tu não emagreceu tanto, ou vem aquela pressão, mas tu não vai comer aí, tu não está comendo nada, tu não... sabe? Existe uma coisa muito, muito complexa para quem é portador da obesidade. Não é uma situação muito fácil, né? Não é uma doença muito fácil de se ter. Eu falo sempre, né? Quando a gente fala de câncer, do próprio diabetes, que tem a ver com a obesidade, mas falando em doença só, isolada, hipertenso, diabetes, ninguém culpa o diabético por ser diabético, ninguém culpa o paciente que teve um câncer por ter um câncer, né?
Mas o obeso é culpado por ter sua doença, né? Então a gente tem que trabalhar muito isso com eles, porque existe uma expectativa toda em torno, né, desses resultados, e o resultado vai ser individual. A gente operou um paciente, usando esse exemplo dos 230, que foi fazer uma cirurgia de vesícula, lembra? E o pessoal falou assim, ele é bariátrico, mas ele é tão grandão ainda assim, mas ele perdeu 130 quilos. Ele ainda tá grande, ele é um cara grande, né? Ele é um paciente grande, mas ele perdeu 100 quilos. Como que tu vai desmerecer isso, né? Foi muito sucesso o tratamento, só que ele ainda é uma pessoa muito grande. Por isso que tem que ser avaliado individualmente, avaliado a gravidade de cada caso individualmente, e o controle, tratamento, segmento também vai ter que ser individualizado, porque tem paciente que vai responder melhor só a cirurgia. E tem um acompanhamento também. Exatamente. Após a cirurgia, sim, né, doutor? É vitalício. É para o resto da vida, porque a doença não tem cura, né? E a comparação tem que ser feita ele com ele. Ele com ele. Porque como é que vai comparar alguém, por exemplo, que tem 120 quilos ou 110 quilos com alguém que tem 230? Cada um tem a sua individualidade. Então, a comparação é da pessoa com ela mesma. E o segmento, então, já puxando o teu próximo foco, né? O segmento é multidisciplinar, interdisciplinar, vitalício. Tá? Porque a doença não tem cura. Tá? E só para a forma como a gente usa, a terminologia que a gente usa entre cirurgiões bariátricos, no meio, né, científico bariátrico, vamos dizer, nunca é perda de peso, é perda do excesso de peso, porque daí tu tem uma noção geral, né? Porque se a pessoa perdeu do seu excesso de... Daí tu iguala, né? Porque tu vai trabalhar com porcentagem. Mas uma pessoa com 100 quilos, 120, vai perder bem menos do que uma pessoa de 200. Por isso que a gente usa o termo excesso de peso, tá? E outra questão do peso, nós estamos falando no peso total, eu quero desmistificar um pouco isso. Si, né? O número do peso total. Tá? Porque a gente sobe na balança, a gente pesa massa magra e massa gorda. O que é a doença da obesidade? É o excesso de massa gorda. Não é o excesso de massa magra. Massa magra, se a gente tiver em excesso, é ótimo. Quanto mais a gente tiver massa magra, ossos e músculos, né? Principalmente músculos, né? Tecnicamente, o osso não é massa magra, a gente acaba misturando para facilitar o raciocínio. Tá? Mas assim, massa magra, quanto mais a gente tiver, melhor. E isso pesa, porque a massa magra é mais densa do que a gordura, no mesmo volume. Então, o que a gente quer? A gente quer perder o que está em excesso, que é a gordura. Então, por isso que só pesar, se a pessoa, só focar no peso total não nos dá também o resultado e não significa. Real, né? Por isso que, claro, tem tecnologias, né? Várias tecnologias que medem isso, né? Uma delas é uma balança de bioimpedância, que uma questão de poucos minutos consegue nos dar essa resposta. Esse é um aliado que a gente tem, né, no nosso serviço desde 2012, que a gente faz esse controle para todas as pessoas. Então, e tem gente, e isso a gente vê muitas vezes, a pessoa, não, estou feliz porque eu perdi tantos quilos, tá? Vai ver lá, ela perdeu massa magra junto, e às vezes fazendo exercício, mas fazendo exercício errado, fazendo a intensidade ou não está se alimentando de acordo e tal, e perde a massa magra, queima a musculatura como energia. Isso não é o que a gente quer. A gente quer manter a massa magra e perder o que está em excesso, que é a gordura. Que é o que é prejudicial ao Então, tu nota que às vezes tu perder muito peso total é pior do que tu perder menos e manter a massa magra. Então, mais uma vez, a individualização de cada pessoa. E ter um grupo de profissionais para ir te acompanhando, né? Psicologicamente. Exatamente. Exatamente. E não... muitas vezes o paciente entende que passou aquele primeiro ano, um ano e meio, né? E tá super bem, tá super feliz, controlado e que não precisa mais de segmento. A vida não vai ser... Eu também falo para os pacientes, a tendência é que a vida seja uma montanha-russa, né? Você vai ter períodos piores, períodos de mais estresse, períodos de perda, né? A gente vê muito paciente que tá super bem, daí tem alguma perda ou tem algum evento, assim, agudo, né? Alguma situação que desestrutura e acaba comprometendo um todo. Por isso que tu tá muito próximo da equipe interdisciplinar, é um prognóstico, né? Fator prognóstico positivo de sucesso de manutenção de peso. Porque tu vai estar alinhado com um grupo de profissionais que quando tu tiver... perdi minha avó, que era muito próxima. A psicóloga vai estar junto contigo, vai otimizar teu tratamento. Se acabar tendo alguma situação que precise de algum suporte medicamentoso, tem o clínico, tem o cirurgião, tem endócrino, né? Tem
podemos conversar com algum psiquiatra para alinhar. Então, é um grupo de pessoas que está junto na caminhada do paciente bariátrico, né? E é isso que a gente gostaria que todos entendessem, que é um grupo que está aqui para estar presente, se fazer presente, se fazendo presente, e está disponível para ajudar durante a caminhada, né? E pensando também no dia a dia dessa pessoa, no futuro dessa pessoa, por exemplo, no caso de uma mulher, né, que faz a cirurgia bariátrica e quer ser mãe, né? É muito... Então, a maioria dos nossos pacientes disparados são mulheres em idade fértil. Então, esse evento gestação é muito comum. Então, tem que estar bem manejado essa perda de peso, tem que estar bem nutrida, tem que estar bem acompanhada. Então, a gente estava falando dos profissionais, né? O endócrino vê muito paciente que é portador de obesidade, diabético, que pode se beneficiar. O gineco-obstetra, ele vê muito paciente obesa querendo engravidar e que tem dificuldade, obesa que engravidou e que vai precisar de um tratamento, paciente pós-bariátrica que engravidou e que precisa de um acompanhamento também, ou de um suporte, ou uma suplementação diferenciada, né? Assim como o cardiologista vê o hipertenso grave que é obeso. Tem que pensar em tratar, né? O traumato. Todas as especialidades vão acabar lidando com o paciente portador de obesidade em algum momento, né? Então, a gente tem que falar com todo mundo, né? A vontade que dá é falar com todo mundo para ser uma grande rede, assim. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade porque ainda tem muito preconceito em torno, né, do tratamento cirúrgico da obesidade, né? Mas isso evoluiu muito, né? E hoje, assim, a cirurgia... Hoje, em relação a 2001, quando eu comecei a fazer cirurgia bariátrica, né? Cirurgia por vídeo ou robótica, né? O tempo de internação é em torno de um dia, em mais de 98% das vezes. Não se usa drenos, sondas, não vai para UTI. Não vai para UTI. Já caminha no mesmo dia da cirurgia. A cirurgia tem durado em torno de uma hora e pouco, né? Já caminha, né, nos corredores do hospital no mesmo dia, já começa a tomar líquidos no mesmo dia da cirurgia, no dia seguinte já vai para casa tomando líquidos, né, ingerindo as vitaminas necessárias. Em 1, 2 semanas depois já pode voltar à sua vida normal de trabalho e até mesmo exercícios físicos, né? O que vai limitar isso, que vai limitar a volta ao retorno ao exercício físico, inclusive abdominal, fazer exercício abdominal, é como a pessoa está se sentindo. Porque como são pequenos furinhos, o índice de complicações, né, das cicatrizes é muito pequeno. É próximo de zero, vamos dizer assim. Doutor, então, conta pra gente um pouquinho das técnicas que são usadas para cirurgia bariátrica. Hoje, as mais usadas hoje é o bypass ou sleeve. Tá? Bypass ou gastroplastia, a gente mexe no estômago, no intestino, né? Faz desvios, né? Faz a parte onde o estômago aceita o alimento, onde passa, fica bem pequeno, fica mais ou menos em torno de 30 a 50 ml. Só para ter uma ideia, aquele copinho de plástico de cafezinho tem em torno de 50 ml, então fica realmente muito pequeno, e se faz um desvio com o intestino. Tá? Essa é uma das técnicas mais usadas. A outra, que é do sleeve ou gastrectomia vertical, é uma que se mexe só no estômago e retira-se fora, de forma vertical, né, 80% do estômago. Tá? Então fica... O estômago tem normalmente 1,5 litro, mais ou menos, a 2 litros de capacidade, passa a ter nessa técnica do sleeve em torno de 100 ml, mais ou menos. A do bypass em torno de 30 a 50 ml. Restringe, logicamente, restringe a quantidade, tudo isso. Então, precisa aprender quais os alimentos que vão ser efetivos, né? Não dá para ficar comendo qualquer coisa, senão desnutre também, né? Então, esse é um trabalho nosso também, da pessoa se habituar a se alimentar com alimentos efetivos, né? Suplementações vitamínicas, né? E essa orientação toda que a gente vai acompanhando ao longo do tempo. Doutor, e tem alguma influência nos receptores da fome? A fome do paciente diminui? Total. Como é que é isso? O menos importante é a restrição, tá? Da quantidade de alimentos. Isso é um conceito que se tinha lá em 1990, por aí, no início. Hoje a gente sabe que as cirurgias são extremamente metabólicas. O que significa isso? Que vai modificar os hormônios que estão circulando no sangue através do estímulo. O alimento, quando chega no estômago, estimula as células do estômago a produzir um hormônio que vai para o sangue e vai levar a sua mensagem para todos os outros órgãos do corpo, inclusive o cérebro, o centro da fome, tudo isso. Na medida que a gente faz essas modificações no tubo digestivo, nas cirurgias, esses alimentos ou não vão passar por um local e não vão estimular determinado hormônio que não é tão bem quisto para quem tem obesidade, ou vai chegar mais cedo em outros que são
determinantes que vão ajudar no controle da obesidade, da diabetes e outros. Então esse é o fenômeno metabólico da cirurgia, que é um dos mais potentes, né? A gente conhece outros também, mexe com a microbiota intestinal, do tubo digestivo intestinal, né? Então a antiga flora, né? Fauna, flora intestinal, hoje chama-se microbiota, né? Então isso mexe positivamente também, né, para o equilíbrio, né, de todos. Sabe também que hoje que esse equilíbrio da microbiota também interfere na obesidade ou não. Então é mais outro aspecto. A gente sabe, a gente conhece mais ou menos 6 a 7 diferentes formas de atuar das cirurgias. Então uma delas é a restrição, a outra são os hormônios digestivos, a outra é a microbiota, e assim vai. Eu não quero complicar muito aqui, mas são vários eles. A cirurgia significa talvez um punhado ou 2 punhados de comprimidos ao mesmo tempo. Tá? Então ele é muito potente em diversas áreas do nosso funcionamento, assim, né? diversas frentes. Muito bom. Doutora, e uma pergunta frequente também dos pacientes é, depois que eu fizer a bariátrica, eu vou poder comer de tudo de novo? Eu acho que a gente volta àquilo que eu comentei antes, né? Vai poder comer de tudo, pensando que tu é portador de uma genética de obesidade. Então, pensar num novo estilo de vida. É um novo também. estilo. Então, o que a gente costuma falar? Muitas vezes, agora puxando 2 assuntos que a gente já falou, mitos, né? E a questão da genética, né? A gente tem paciente que chega dizendo assim, eu vim para cirurgia porque eu cansei de fazer dieta, tá? Ralado, como se fala, né? Porque não existe cirurgia que não vai estar alinhada a uma reeducação alimentar, né? Eu não gosto do termo dieta porque vem aquela coisa restritiva, muitas vezes limitada. Não, tu vai ter que comer comida, vai ter que te alimentar, mas tendo consciência do que tu estás ingerindo, né? E trabalhando emocionalmente também para não ser dominado pela comida, né? O paciente portador de obesidade, ele não tem muitas vezes uma relação saudável com a comida, ele tem aquela coisa compulsiva, de compensação. o ato de comer sem nem pensar no que está ingerindo, e quando tu consegue fazer eles entenderem, por isso que é tão importante o tempo pré-operatório, né? Porque tu vai informando isso e muitas vezes tu vai conseguindo fazer eles entenderem o que vem pela frente, e depois é mais fácil esse segmento, né? Porque eles já sabiam o que vinha pela frente. E quando o paciente dá parece daquele clique assim, só vai, porque o que acontece? Eles dizem que não é mais mais a mesma vida, tipo, eu como de tudo, se eu for numa festa, num evento, eu posso comer de tudo, mas eu como menos, eu controlo a minha alimentação na grande parte dos dias, né, na grande parte das semanas, que é o normal, né, é o que a gente deveria fazer, todo mundo. Tem gente, eu vi até esses dias, deu um post do Dr. Bruno, que é da Sociedade de Endocrinologia do Brasil, né? Que ele falou que num ambiente tão obesogênico que a gente está vivendo hoje em dia, fast food, comidas processadas, estresse, só não é obeso quem não tem genética de obesidade. Porque se a gente for pensar, a gente dorme mal, a gente come mal muitas vezes, a gente vive estressado, muito. A gente não sabe lidar emocionalmente com os problemas, a grande maioria das pessoas. Só não desenvolve obesidade quem não tem a genética. Ou quem acaba, de alguma forma, conseguindo manter um certo equilíbrio dentro disso. Mas se tu for ver a população brasileira, e sem falar Estados Unidos, por exemplo, índice de obesidade aumentando cada ano. A questão hoje também, pegando um gancho, né? De obesidade no Brasil hoje é mais de 22%. É obeso mórbido, né? Obesidade como assim? Obesidade mórbida em torno de 4%. Só 4%, faz 4% de milhares de pessoas, né? É verdade, só aqui em Novo Hamburgo, aqui se estima em torno de quase 10 mil pessoas com obesidade avançada. Então, é um índice bastante alto. Doutor, eu acho que uma pergunta também que os pacientes fazem é o seguinte, tá, doutor, mas em que ritmo eu vou perder peso e quanto eu vou perder de peso depois de uma cirurgia bariátrica? Sabe que assim, isso na verdade não interessa muito, não interessa nada, na verdade, tá? Na prática não interessa nada. É uma curiosidade, claro, vão responder, né, normalmente, mas isso não o que interessa é que a pessoa vá perdendo a massa gorda, tá? E isso pode fazer com que até ela diminua o peso total mais lentamente, porque só está investindo na massa magra, não está perdendo, então ela vai mantendo o peso da pessoa. Mas de uma forma geral, tá? Uma resposta direta. Em torno de 10% no primeiro mês, tá? Do peso dela, peso total, né? No segundo mês já está mais ou menos 6% do peso, né?
e 4%, 13%, e depois vai estabilizando. Até 1 ano e meio ainda a cirurgia ajuda bastante nessa questão. Tá? A partir de 1 ano e meio, vai depender cada vez mais do como a pessoa está levando o seu tratamento. Tá? Então, se é aquela pessoa que tá fazendo os exercícios, se alimentando de acordo, controlada emocionalmente, existe inclusive uma tendência de reganhar um pouco depois desse período, né? Depois desse pico, vai até 1 ano e meio. Depois, até 20% de todo o peso que perdeu, se reganhar até 20% de todo o peso que perdeu, está dentro do normal. Se ela está realmente fazendo o tratamento adequado, ela vai ganhar de massa magra. E é um ótimo negócio ganhar esse peso. Se ela está sedentária, não está se alimentando, está, né, dormindo mal, quer dizer, não está se cuidando, vai reganhar esse peso, provavelmente, com massa gorda, e aí está voltando a doença da obesidade. Lembra de novo, né? Ganharam o mesmo peso total, mas uma com mais saúde e outra com mais doença. Então, por isso que depende tanto, e a gente não cansa de repetir isso, né? Que a cirurgia é uma parte do tratamento, uma parte bem importante para as pessoas, para algumas pessoas, né? Para várias pessoas, vamos dizer assim, que estão sofrendo com obesidade, mas essa questão, não, fazer a cirurgia que é o caminho mais fácil. Não é. Pode perguntar para qualquer paciente que fez a cirurgia. Não é o caminho mais fácil. Mas às vezes é o único caminho que a pessoa tem e outras vezes é o melhor que ela pode ter. Tá? Então não é o mais fácil, isso não há dúvida. Né? E isso que a Ana falou agora há pouco também, quero salientar isso. Olha, eu vou fazer a cirurgia porque eu cansei de fazer dieta. Esse é o maior erro que existe. É o maior erro que existe. É a maior ilusão que a pessoa pode ter. A gente quebra isso nos primeiros contatos com a pessoa. Olha, o primeiro contato falou isso, a gente já... Não, então vamos começar do início, né? Falando da cirurgia, né? É a ferramenta, né? O paciente portador de obesidade, ele precisa... Muitos, né? É bem raro o paciente que consegue controlar uma obesidade só com um manejo clínico, né? Claro que tem a medicação, né? Dependendo do estágio que ela está, né? Com medicação e tudo, mas é difícil. E perder esse peso e manter, aí é um processo mais complexo ainda, né? Porque a ferramenta, a cirurgia, ela ajuda, mas os pilares fundamentais, controle emocional, atividade física e controle alimentar, vai ter que mudar. A forma de pensar vai ter que mudar e a gente está aqui para ficar todo dia falando como é e que daqui a pouco o paciente se adequa, incorpora aquele estilo de vida e vai, né? Tem gente que vira maratonista, tem gente que vira... Eu tô com umas 2 pacientes agora que pegaram um gosto pela musculação, foram para uma linha até de ficar com... Como é que é? Bodybuilding, né? De fazer musculatura, assim, então mudou total. E eu falo para os pacientes, que a gente comentou, qual é a meta do peso, qual é isso? O objetivo do tratamento é onde o paciente quiser chegar. Se o paciente quer simplesmente poder brincar com os filhos, ele vai conseguir, se ele quiser. Se o paciente quiser melhorar a sua diabetes, ele vai conseguir. Se o paciente quiser virar maratonista, vai virar, tu entende? Porque tu abre um leque de possibilidades, então é muito legal, né? É muito bom poder trabalhar nessa área, porque tu ajuda as pessoas a transformarem suas vidas, assim, muitas vezes, só que a gente não consegue fazer sozinho, né? Tem que ter os colegas e principalmente tem que ter o paciente realmente engajado no seu tratamento, né? É fundamental, gente, esse assunto do controle e tratamento da obesidade é fantástico, com certeza tem muitas questões ainda a serem exploradas e por isso o ideal sempre é buscar um profissional especializado. Eu quero então agradecer a participação do Dr. Carlos de Lemburg, obrigado pelas suas informações, doutor. Eu agradeço a oportunidade, estamos à disposição sempre que precisar. Quero agradecer também a doutora Ana Carolina Geist. Obrigada, doutora, pelas suas informações aqui, compartilhando conhecimento com a gente. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom poder falar sobre obesidade e estar disponível para ajudar. E a gente está aqui disponível para quem da comunidade quiser saber mais sobre isso, né? Com certeza. E logo a gente volta com mais um episódio do Regina Cast, sempre com foco em saúde e bem-estar. Até mais. Tchau, tchau.